em caravana. Na nossa casa, quando eles eram todos pequeninos, e o Frankie certamente se lembra disto, quando íamos a sair de casa era uma aventura enorme, não é? Porque uns correm para um lado, uns para o outro, e sobretudo quando entrávamos em 2 carros, porque nós não somos como algumas pessoas que têm carrinhas grandes onde cabe tudo e mais alguma coisa. Nós tínhamos 2 carros, e então começávamos a viagem e eu, epá, será que o António está no outro carro? Não está neste? E é verdade, aconteceu umas 3 ou 4 vezes alguém ficar para trás. Eu não vou entrar em pormenores, foi uns segundos, ok? Ficaram para trás assim, para lá. Parecia uma eternidade, mas era chegar ao fim da rua e eu, espera lá, para o carro, está aí nesse? Não, não está, pronto. Estavam na casa de banho, ou estava na casa de banho, foi uma vez o David, ou ficou a brincar, nem deu por nada, ainda estava a brincar com... Pronto, aconteceu algumas vezes, não é? Isto de andar em caravana, quando eles eram pequeninos, nós fazíamos autocontagem quando íamos todos no mesmo carro, 1, 2 e depois... Então e o 3? Não está, pronto. Portanto, é sempre assim uns tempos rápidos, mas aconteceu várias vezes ficar alguém para trás. Mas olhem lá, Maria e José só tinham um filho, não é? E deixaram-no para trás com 12 anos. Portanto, ok, só tinham um. Portanto, estamos bem. Se isso acontece de vez em quando. É um bom exercício, nós que andamos em caravana, que somos famílias, a pensar se está alguém a ficar para trás. Não é? Quem é que está a ficar para trás? Quem é que é preciso empurrar um bocadinho para a frente? E por isso, o estarmos aqui reunidos neste dia de retiro ajuda-nos a pensar nestas questões todas. Reparem como a Bíblia narra a história de famílias, desde o início, de tribos e de povos. Raramente as pessoas estão sozinhas, não é? Quando Deus chama Abraão, não é só Abraão, é Abraão e Sara e toda a tribo que foi com ele. E por aí fora. São sempre famílias. Estão sempre em família, mas ao mesmo tempo, cada um é único diante de Deus. Só Deus consegue fazer isto desta maneira tão perfeita. Não é? Chamar uma tribo inteira e ao mesmo tempo é o Deus de Abraão. Dele em específico e de cada um dos outros e de cada um dos seus filhos, não é? Portanto, todos em caravana, todos em grupo, mas não é propriamente um rebanho, não é propriamente como nós, na nossa linguagem moderna, um rebanho, porque quando Jesus fala em rebanho, ele vai atrás de uma única ovelha que se perca. Deixar 99 ir atrás de uma não é algo que os pastores tivessem muito comumente, fizessem muito comumente, pelo contrário, não é? Deixa lá cuidar das 99, pronto, perdeu-se uma, paciência. Não é assim que Deus faz connosco. Cada um de nós vale todo o sangue de Cristo. Portanto, é muito importante nós pensarmos na nossa família como uma caravana, mas em que cada um se relaciona unicamente com Deus de uma forma única e é um filho muito querido e muito amado por Deus. Estas famílias viajam em grandes caravanas na Bíblia. Se nós lermos a Bíblia e formos vendo, vemos tanta vez aparecer em caravanas. Eles todos viajam em grandes caravanas. Foi em caravana que o povo saiu do Egito com Moisés, mas também foi em caravana que lá entrou antes disso, portanto com Jacó. Às vezes as caravanas eram tão numerosas, no caso de Maria e José, que eles levaram um dia inteiro a procurar Jesus antes de voltar para trás, não é? Porque era toda a aldeia que ia junta a Jerusalém. Portanto, Jesus já era crescidinho, estava ali no meio, então não era fácil, não era uma caravana de 3 pessoas, não é? Era uma caravana muito grande. Há um livro na Bíblia que é um livro muito perturbador, como eu já vos disse várias vezes, que eu não aconselho a ler à noite, que é o livro dos Juízes, sobretudo a parte final. Tem histórias muito perturbadoras e, de facto, é um livro que conta como aparecem sempre lá uns heróis no meio, fantástico, que salvam, de facto, o povo, mas conta como o povo vivia quando não tinham Deus como seu rei. Portanto, isto aparece Juízes, antes de então escolher um rei. Nesta altura, o livro termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto. E o que parecia correto, não é? A gente sabe bem, eu acho que isto está certo, pois eu acho. Mas é como nós temos no mundo hoje em dia, não é? Cada um faz o que parece correto e depois vemos o caos. E o livro dos Juízes fala desse caos.
E depois eu achei graça que estava lá uma frase que dizia assim: naqueles dias não existiam mais caravanas. Aqueles que andavam pelos caminhos seguiam tortuosos atalhos. As aldeias estavam mortas em Israel. É interessante esta relação. Não havia caravanas. Cada um andava sozinho. Portanto, há sempre uma associação entre os tempos em que nós seguimos a Deus e o tempo em que nós, de facto, andamos e seguimos em caravana. E a minha citação preferida é aquela caravana de Jacó, não é? Esaú, os dois gêmeos, Esaú e Jacó, estavam separados há muito tempo, afastados há muito tempo um do outro, por vários motivos familiares, e chegou uma altura em que, de reconciliação. E Esaú vai ao encontro de Jacó. Diz-nos a Bíblia que ele vai ao encontro de Jacó com um exército de 400 homens, que era com quem ele caminhava. Jacó tinha uma caravana diferente. Ele ia com as suas mulheres, na altura. Tinha 2 mulheres e 2 concubinas, exatamente, que era como era no tempo, com as suas mulheres e com os seus filhos. Ainda não eram os 12 filhos de Jacó, mas eram quase. E vai ele. E então, Esaú e Jacó fazem as pazes, é um momento lindíssimo de reconciliação, e depois Esaú diz: agora vamos caminhar juntos. E Jacó responde assim: o meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que o gado miúdo e graúdo, que ainda mama, exige os meus cuidados. Se os apressarem, ainda que um só dia, todo o gado novo perecerá. Que o meu senhor queira passar adiante do seu servo. Eu caminharei devagar, ao passo da minha caravana e ao passo dos meninos, até juntar-me ao meu senhor em Seir. Isto vem em Gênesis 33, toda esta história. É lindíssima esta passagem, não é? O cuidado de Jacó pela sua caravana, a sua responsabilidade de chefe de família, pela sua caravana que eles estavam ao seu cuidado, pessoas e animais. E a história da Bíblia vai afirmar isto mesmo, que a caravana de Jacó é muito mais poderosa que a caravana de Esaú. Não são os 400 homens que fazem, de facto, a diferença, é a pequena caravana de Jacó, pequena comparada com a de Esaú. A caravana de Jacó, que Jacó, como sabem, é Israel, não é? Deus muda-lhe o nome para Israel. É a caravana de Israel que nos faz chegar aqui onde estamos hoje. Claro que é bem mais fácil caminhar sozinhos, andar ao passo que nós queremos. E isto é o que nós vemos no mundo moderno. Há muitos casais, e eu só estou a falar do que eu conheço, que têm contas de banco, por exemplo, separadas, e cada um usa o dinheiro da sua conta para o que precisa, e depois tem algumas coisas que põem o dinheiro em comum, mas cada um gera o dinheiro como acha, sozinhos. Não têm de prestar contas até determinado valor, não sei como é que funciona. Outros fazem férias separados, têm uma semana de férias separado, o marido da mulher, ou vai com os seus amigos, ou a mulher vai com as suas amigas, ou o que for. Outros casais fazem retiros separados e têm uma vida espiritual separada, cada um por seu caminho, totalmente separado um do outro. Conheço muitas crianças, muitos filhos que vão a casa para lavar a roupa suja, nas férias. Vão de campo em campo e depois vão a casa, mudam a roupa, desfazem o saco, voltam a fazê-lo e voltam para outro campo e assim vão vivendo. E a própria paróquia separa muitas vezes as pessoas. Não é? Eu vejo em paróquias para onde já fui andando, as crianças, as pessoas vão separando conforme estão na catequese. Não é? Está o catequista com o seu grupo, o pai e a mãe ficam lá atrás. Ou então há a missa de escuteiros, ou a missa do que for. Até na própria paróquia, de facto, as pessoas se dividam. Portanto, é muito mais fácil nós caminharmos sozinhos. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Eu tomar uma decisão sozinha não implica mais ninguém. Vou para a frente e assim está. Mas a família não é um conjunto de pessoas que partilham o mesmo Wi-Fi. Bem? Também não é um hotel, onde cada um entra e sai sem ter de dar troco a ninguém. A família, e é isto que nós, sobretudo nas famílias Caná, queremos viver como uma espiritualidade, como uma vocação, quase como uma consagração. A família é o nosso convento, o nosso mosteiro, a forma onde nós
nos santificamos e encontramos Deus. É muito mais, e nós isso nas famílias Caná procuramos viver isto assim, é muito mais do que apenas uma forma de viver a vida espiritual, é uma forma de viver a vida inteira. E é isto que se aprende, na nossa casa, de todos nós. Pelo sacramento do matrimónio, a nossa família foi transformada numa igreja doméstica. Recebemos o sacramento, pelo sacramento fomos feitos igreja doméstica. Nós às vezes achamos que a paróquia é a unidade mais pequena da igreja. Não é. A paróquia, e São João Paulo II fala disso quando diz o que é a paróquia, não é? É a igreja no meio das famílias. Então a família é que é a unidade primeira da igreja. A família é uma igreja doméstica. E é à volta, e é um conjunto de famílias que formam uma paróquia. Não é? Todos nós pertencemos a uma família. Não é? Estejamos casados ou não, todas as pessoas pertencem a uma família. Portanto, são um conjunto de famílias que formam uma paróquia. A família, dizia eu, não é um conjunto de pessoas que partilham o mesmo Wi-Fi, não é um hotel. Porquê? Porque nós somos primeira imagem e semelhança de Deus na Terra. Quando Deus diz, cria o homem e mulher, reparem no relato bíblico, ele muda de repente do singular, não é? Faça-se luz, e de repente muda-se para o plural, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, homem e mulher, ele os formou. Façamos, quem está a falar é a Santíssima Trindade. O que é a imagem e semelhança de Deus? É família. Deus não é uma pessoa, são 3 pessoas. Um só Deus, 3 pessoas. O que é uma família? É uma comunhão de pessoas. Nós não conseguimos aqui na Terra viver esta comunhão ao nível que vive a Santíssima Trindade. Mas a Santíssima Trindade são pessoas. Nós na família também somos pessoas. Unidos pelo sacramento do matrimónio, feitos esta imagem e semelhança de Deus. Então aqui na caravana de Jacó, nesta frase, que eu gosto muito dela, nesta citação, diz Jacó ao seu irmão, que o meu senhor queira passar adiante do seu servo. Eu caminharei ao passo da minha caravana. Então é preciso, em primeiro lugar, deixar que passem adiante. Deixar que passem adiante. Às vezes é literalmente no trabalho, às vezes tenho aqui uma promoção que podia até ser, mas como é que eu posso com estes filhos todos, ou com isto, ou passem adiante. Há de chegar o tempo em que não é preciso, em que depois posso assumir o que for necessário, o que vier. É preciso deixar que passem adiante. Pode ser no trabalho, pode ser na própria paróquia, não é? Eu até era capaz de fazer aquele trabalho muito melhor do que quem lá está. Era capaz de fazer, se calhar, 2 ou 3 muito melhor. E se calhar é tentador, quando a gente está numa paróquia e sabe fazer as coisas, é tentador dizer, epá, eu assumo isso, mas se calhar não posso. Se calhar tenho de dizer, passa adiante, há de chegar o tempo em que eu posso. Não é? Vocês ouviam agora a leitura, quem leu as leituras de missa diária, ouviu agora o livro do Eclesiastes, não é? Do Coelho, há um tempo para tudo. Não é? Há um tempo para deixar passar adiante. A vocação cristã passa por morrer para nós mesmos, portanto isto não é novidade nenhuma. Eu tenho de morrer para mim mesmo, é daí que vem a palavra mortificação, eu tenho de matar o homem velho em mim, eu tenho de morrer para mim mesmo. Portanto, deixar que passem adiante é uma forma de eu morrer para mim mesmo. Que todos passem para adiante. Nós não somos insubstituíveis. Não sei se vocês já tiveram a ocasião de verificar isso. Eu já tive muitas vezes, não é? Quando fui substituída como professora, todas as vezes em que em que tive um bebê, ou etc. Afinal, o trabalho continuou a fazer-se. Mesmo sem mim lá, uau! Pensava que era insubstituível, afinal não sou. Nós não somos insubstituíveis em sítio nenhum, exceto na nossa casa. Aí ninguém pode fazer o trabalho por mim. Os meus filhos podem ter muitos professores, mas só têm uma mãe e um pai. Todos nós, meus amigos, por favor, todos nós somos pais e mães a tempo inteiro, está bem? Eu detesto a expressão sou mãe a tempo inteiro. O que é isso ser mãe a tempo inteiro? Quando as pessoas dizem sou mãe a tempo inteiro, dizem pronto, não trabalho fora de casa. Então digam, sou uma mãe que estou em casa, que não trabalho fora de casa. Agora, a tempo inteiro somos todos, ou temos de ser todos. Espero bem que sejamos sempre todos pais e mães a tempo inteiro e que não deixemos esta expressão passar e passar à linguagem normal. Uns estão em casa a trabalhar com os filhos, são pais a tempo inteiro. Nós que vamos e vimos da nossa vida de trabalho já não somos a tempo inteiro.
Pronto, somos pais e mães a tempo inteiro. O resto das nossas atividades é que não são a tempo inteiro. Eu neste momento sou professora à meia jornada. É assim que diz a lei. Portanto, a meio tempo. Mas em casa não. Mesmo quando estou na escola continuo a ser mãe. E quando estou em casa também continuo a ser professora. Mas pronto. Nestas férias na Irlanda, em casa do Niall, nós temos um sobrinho que é profundamente autista, não verbal, portanto mesmo muito autista, e um bocadinho mais velho que o Frankie. Eles eram pequeninos, ainda brincaram os dois juntos, antes de se descobrir, era um bebé lindo. Depois, pronto, é profundamente autista. Ele tem um cão. Eu acho que os animais nos ensinam tanto, Sónia, ensinam-nos tanta coisa. Eu quando olho para a minha cadela lá em casa, tanta coisa é o que eu aprendo com a fidelidade dela, não é? A gente pode tratar mal e zangar, e eles estão ali a olhar para nós. Aquela fidelidade que nos fala de Deus. E este cão, o Sean tem um cão, é a única maneira dele sair à rua, desde os 10 anos para aí, é com o cão. Graças a este cão, os pais do Sean têm uma vida mais próximo da nossa e podem levar o menino à rua sem perigo de que aconteça uma desgraça. O que é que faz? O Sean está agarrado com uma coleira ao cão e pronto. E o cão, quando veste a roupa, quando está sem a casaca, é um cão igual a todos os outros. Assim que lhe põe a casaca em cima, ele transforma-se. Ele transforma-se, é como o super-homem, não é? Assim que mete a capa, transforma-se. E na capa do cão, lá na casaca do cão do Sean, diz assim: não distrair. Não distrair o cão. Está em serviço. E de facto, o Sean está com o cão, pode estar sozinho no meio de um parque. Nós sabemos que ele está tranquilo, que não vai acontecer nada. Que ele não vai traçar nenhuma estrada, que ele não vai tentar fugir. O cão segura. Pronto. E eu olhava para aquele cão e pensava: é realmente não distrair. Nós temos uma tarefa. Nós temos uma missão na nossa vida e não nos podemos deixar distrair dela, seja pelo que for. Se os cães conseguem, acho que nós somos mais dotados do que eles, não é? Conseguimos também. Passem adiante. Eu estava em Fátima outro dia, fomos lá num retiro familiar, em família, e fomos lá passar um dia, e na missa, na oração dos fiéis, ouvi uma frase que me deixou muito perturbada. É engraçado que eu, quando cheguei cá fora, o Niall disse-me: ouviste, não gostaste daquela oração dos fiéis? Pois não. E eu: como é que sabias? Ele: conheço-te muito bem. E dizia lá assim, olha lá: para que as virgens consagradas descubram que escolheram a melhor parte. Meus queridos, todos nós cristãos somos chamados a escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte não é ir para o convento ou ir para o sacerdócio. Escolher a melhor parte é escolher o último lugar. É escolher a morte para nós próprios. É escolher o aniquilamento total. Este é que é escolher a melhor parte. Eu estava sentada à mesa outro dia, agora já são todos mais crescidos, só temos o Daniel, e o Dani agora já deixa de estar na cadeira de bebê e então pode andar no banco, mexer-se mais à vontade no banco, e já não está, é uma evolução, já não está sentado ao meu lado. Porque ele agora achou que hoje é crescido, então quer sentar-se ao lado do pai, que é do outro lado da mesa. Está ao lado do pai, e o pai continua na mesma como estava antes de lá estar. Eu disse: não, ele agora está aí ao pé, corta-lhe a carne. Olha aí, olha para aí. Pois. Eu assim: pois, agora cabe-te a ti, ele quer ir para o pé de ti, cabe-te a ti. Então agora tens. E ele assim: eu sei, é o meu privilégio. E assim: é isso mesmo, é o meu privilégio. A última parte, o último lugar, é a melhor parte. Esta é que é a escolha na melhor parte. Sempre que nós escolhemos morrer para nós próprios, para que a nossa família viva, estamos, de facto, a escolher a melhor parte. Não são só as virgens consagradas. Pronto. Já que eu não posso dizer isto lá em Fátima, digo-vos a vocês. Caminhar devagar não tem nada a ver com preguiça. Jacó fala em caminhar devagar. Não é? Mas quem caminha devagar com o filho pela mão sabe que é tudo menos um ato de preguiça, não é? É tudo menos um ato de preguiça. Nós não vamos, então, começar este ano com uma coleção de horários diferentes na porta do frigorífico e com uma lista de diferentes choferes para as diferentes atividades dos nossos filhos, ok? Não é isso que vamos fazer para organizar a vida da nossa família.
Nós, volto a repetir, somos um pequeno mosteiro. Somos uma pequena igreja. E então, como se organiza este pequeno mosteiro, esta caravana que nós somos? Há 2 textos bíblicos que nos vão ajudar a organizar, que eu escolhi para hoje, para nos ajudar a organizar um bocadinho este nosso trabalho. Primeiro é Colossenses 3, 18 a 21. Diz assim: vós, mulheres, submetei-vos aos maridos como convém ao Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Então vamos por partes. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Eu sei que isto é um choque, esta palavra nós estamos a viver também. Esta submissão é mútua, obviamente, não é? É uma submissão mútua, uns aos outros, marido a mulher, mulher a marido. Mas o que São Paulo está aqui a falar um bocadinho, não é tanto na submissão, no sentido que somos, obviamente, tomamos as decisões todos em conjunto, ninguém toma sozinho. O que ele está aqui mais a falar é uma coisa que eu vejo muitas vezes, desculpem, mas eu vejo mesmo muitas vezes, é mulheres a resmungar continuamente os maridos, a criticar os maridos à frente, junto às amigas, não é? A falar mal dos maridos nas salas de professores, eu vejo isto, não é? Bolas, o meu marido, que coisa, sempre assim e tal, eu já te disse, deixa lá o homem par. Portanto, esta submissão passa por lealdade, é neste sentido de mais de lealdade, não é? Sermos leais. Maridos, não trateis as vossas esposas com mau humor, não é? Basta ir ao supermercado. Mulher, mete lá isso, pá. Bom, sempre a mesma, põe lá aí as coisas. Este mau humor que às vezes os maridos têm em relação às mulheres e que eu vejo, como vos volto a dizer, são coisas que eu verifico, olhando à volta, de facto, e estamos a falar dos mínimos, não é? Deste falar alto, este submetei-vos ao vosso marido, não os trateis com mau humor, no fundo estamos a dizer a mesma coisa, não é? Estamos a dizer, ser condescendente, aceitar, ok, vamos ser simpáticos uns com os outros. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Os filhos devem obedecer, mas hoje em dia parece que é das coisas mais difíceis que eu vejo à volta, é de facto pais a fazer valer a sua autoridade com calma, com tranquilidade, não é? E os filhos a obedecerem porque sim, porque é agradável ao Senhor, é o que aqui diz. Obedecei aos vossos pais porque é agradável ao Senhor. Não é? Não sei se vocês já fizeram certamente, como eu, já organizaram uma festa de anos para os vossos filhos lá em casa e diziam aos pais para lá irem buscar os filhos às 6, não é? E são 6h30 e o pai ainda lá está, anda lá embora, sai lá, e a gente olha para o relógio. E são 7 menos 20, isto aconteceu tanta vez, e os pais a olhar, e eu assim às vezes até mas eu não sei, até que chegava lá e dizia, vá menino, olha, o pai está ali à espera, Ana, vá, levava pela mão e a criança ia, não é? Quantas e quantas vezes isto acontecia? O Nael chegou ao ponto de dizer assim, eu não me importo fazer festas de anos aos meus filhos, mas, meu Deus, a hora de os levar embora, porque é que os pais não pegam neles e os levam? Pronto, pais, não irriteis os vossos filhos. Pais, não irriteis os vossos filhos. É preciso dizer isto muitas e muitas vezes. Há pais que irritam mesmo os filhos. Tens razão de queixa. Para que não desanimem. Eu vejo pais, acho que é mesmo isso, é irritar. Falar outra vez, e 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 outra vez, em vez de simplesmente falar as coisas uma vez, estão feitas, vamos para a frente. É assim, e a criança obedece, e demora uma vez, demora duas, mas vamos. Isto significa que eu não preciso, obviamente, não preciso, já falámos nisto aqui, não preciso de nenhum ato de violência, não preciso bater, não preciso gritar. Quando qualquer um de nós passa os próprios limites paternais e o faz, é porque é pecador e porque erra. Não é porque seja um método de educação. Bater, puxar as orelhas, falar, gritar aos filhos, não é um método educativo, ninguém o advoga, bem? Vocês não vão encontrar isso em nenhum manual de educação. O que vão encontrar sim é dizer, calma lá, não pensem já que os vossos filhos estão super traumatizados porque de vez em quando isso aconteceu. Estou a falar
Atenção, não estamos a falar em limites de violência, ninguém está aqui a falar, estamos a falar do normal da nossa vida. Mas tudo isso, de facto, se o fazemos é porque erramos. Então temos rapidamente de mudar as nossas estratégias, procurar outras formas de o fazer. Há pais que humilham os filhos em público, eu vejo isso. Sempre igual, tu nunca obedeces, tu és sempre um chato, não sei o quê. Isto é humilhar um filho em público. O Papa Francisco resume, no fundo, esta mensagem dos Colossenses em algo muito simples. Quando ele diz, nas famílias, desde sempre que ele diz isso, não é? Usem aquelas palavras, obrigado, se faz favor, com licença, desculpa. Porque às vezes é engraçado, nós usamos estas palavras fora de casa, com muita gente, mas dentro de casa, passa-me lá a manteiga, toma lá isto, não é? Portanto, não, a família é o primeiro lugar onde eu uso este vocabulário. Falo um bom tom, falo com delicadeza, não grito, não levanto a voz. Podes-me passar a manteiga, se faz favor? Obrigado. As nossas crianças nunca vão ser educadas, ter bons modos e boas maneiras, se não aprenderem em casa, como toda a gente sabe. Mas são tantas as casas em que, de facto, eu quando o Papa disse isto a primeira vez, eu pensei, isto é básico, obrigado, se faz favor. Não tem nada mais profundo para dizer, não é? Depois a gente começa a olhar à volta e dizer, realmente, isto falta em todo o lado. Falta em todo o lado. Se nós ficássemos só com estas palavrinhas, obrigado, se faz favor, com licença, não é? Com licença, não posso interromper toda a gente quando me apetece. Não é? Tem de ser delicado. Depois temos o outro texto, e o outro texto, este aqui fala dos mínimos, penso eu, não é? O bom humor, a boa educação, este fala dos mínimos. Depois temos um que fala dos máximos. Eu vou lê-lo, vocês conhecem, vou lê-lo. Não desanimem, está bem? Não desanimem. Pronto. Todos nós sofremos de não o conseguir pôr em prática. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz assim, o amor é paciente, o amor é prestável, o amor não é invejoso, não se envaidece, não se ostenta, não é orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça e agora tudo, não é alguma coisa, é tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. Obviamente que São Paulo está aqui a falar de uns máximos, não é? De algo já muito à frente. E são palavras que devemos ter. Eu às vezes tenho lá sou professora, gosto de quadros, tenho um quadro de giz, tenho muita saudade dos quadros de giz nas escolas, mas tenho lá em casa um quadro de giz e quando eles eram pequeninos tinham um quadro de giz assim pequenino e às vezes eu escrevia lá, o amor não se irrita. E punha aquilo lá, quando eles eram todos pequeninos, eu punha aquilo lá assim à frente da minha cara para cada vez que eu entrasse, olhava, lia aquilo assim. Portanto, estas frasezinhas, pequenas frases que de vez em quando, naquelas alturas de maior stress, a gente coloca diante dos nossos olhos, escrever pequenas frases. Então, tudo aquilo que eu vos vou dizer hoje, e vou falar-vos agora um bocadinho, tenho que começar a andar depressa. Ok, não, acho que isto é a próxima, não, esperem aí, meu Deus, pronto. Tem a ver com estas balizas, está bem, que eu agora vos estive a falar. Tenham em mente sempre estas duas passagens, porque é muito fácil a gente falar, ouvir podcasts e consultar sites, como organizar a vida familiar, etc. E fazer isso tudo sem Deus, sem ter a palavra de Deus por base, e então deixa de fazer qualquer sentido. Então, primeiro a minha caravana, primeiro o tempo de família, depois tudo o resto. Depois tudo o resto. Atividades extracurriculares, a escola, a paróquia, os amigos, etc. Geralmente faz o contrário. Vemos os horários de toda a gente, o que cada um escolheu, tudo o que fazem, e agora, epá, o que é que vai sobrar? Onde é que a gente se encontra em cada dia? Temos aqui um buraquinho neste dia, um bocadinho neste. Não. Primeiro, qual é o tempo que nós precisamos na nossa casa? É este. O resto anda tudo à volta. Naturalmente que esse resto, as escolas, as atividades extracurriculares, etc., têm o nosso compromisso. Aquilo que nós escolhemos, que seja pouco, para além da escola, do que é obrigatório, tenhamos uma coisa para cada filho, se for o caso, que seja pouco, mas que tenha o nosso compromisso. Não é? Eu não vou depois levar as coisas a meio gás, porque os outros merecem o meu respeito. Se eu me envolvo com uma atividade, depois levo até ao fim. Então vou começar por falar em rotinas. É um palavrão que hoje muitos associam à monotonia, à chatice, que seca, e que, no entanto, é a chave da santidade.
Se nós olharmos para a criação, se olharmos para a natureza, vemos como ela é feita de rotinas. Ainda agora está a chegar o outono. Eu já vi 52 outonos. Já sei o que é que vem aí. Mas cada vez que vem, traz em si uma novidade, não é? Não temos aquela, uau, já vem. Acabou o verão, vem o outono. Nós temos aquela sensação de mudança. E, no entanto, é uma rotina. É uma rotina da natureza. Se ela traz esta sensação de mudança, de uma certa excitação, não é? Com as mudanças, então há ali qualquer segredo nas rotinas. E por isso eu estou a falar destas coisas sempre do ponto de vista cristão. Toda a fé se vive de uma forma de rotina. Nós temos o ciclo litúrgico. E desde o judaísmo, que a fé é vivida como rotina. Se nós entrarmos em qualquer convento, ele é feito de rotinas. E tem rotinas que nem vos passam pela cabeça. Eu digo isto porque eu tenho uma amiga que se tornou, portanto, uma ordem contemplativa, não recordo o nome, e ela diz que até têm uma forma especial, em diferentes conventos, de pôr o guardanapo na mesa. Portanto, cada convento tem as suas rotinas muito especiais. Portanto, Deus criou as rotinas. A primeira criou foi o dia e a noite, o ritmo da semana, as estações do ano, etc. A nossa vida é feita de rotinas e elas são como âncoras que nos seguram, nos trazem de volta à superfície. E então, quando temos tempos mais difíceis, ou com muitos filhos, ou com muito trabalho, ou com o que for, nós precisamos destas âncoras que nos mantenham à tona. São como as fundações da casa. Nada cresce sem rotinas nas nossas crianças, e quem trabalha num infantário sabe, ou numa escola, sabe perfeitamente que as crianças, quanto mais rotinas tiverem, mais seguras se sentem. Elas sabem o que vai acontecer. A melhor maneira de evitarmos uma birra é, de facto, termos uma rotina. Se eu sei que na nossa casa se come todos os dias às 7 horas, se a criança começar a fazer uma birra às 6 que tem fome, bem, muita gente vai, pronto, abre o frigorífico e tira uma coisa. Mas podemos fazer de uma maneira muito melhor, dizer às 7, vamos comer. Falta muito, só um bocadinho, espera um bocadinho. Claro, se nós não tivermos rotinas, se fizermos, ok, tens fome, agora come isto, depois chegou ao jantar, agora já não quero comer. Se nós fizermos isto assim, claro que ela nunca vai aprender as rotinas. Não é? Agora, se nós ajudarmos a interiorizar as rotinas, nós estamos a evitar todo o tipo de birras, todo o tipo. Eu penso que, acho que posso dizer que na minha casa, que realmente a grande maioria das birras se evitou sempre com rotinas claras e precisas em relação aos filhos. O mesmo em relação aos mais velhos, não é? Por exemplo, ao adolescente, etc., em relação ao uso do computador, ou do telemóvel, ou do que for. Se nós instituirmos uma rotina clara, não é? Ele no início vai estar ali, mas eu quero agora, mas é agora, mas é mais um bocadinho, é só porque sim. Não. A hora do computador é das 6 às 7, ou o que for. Imaginemos, ou o que for, ou é aos sábados, ou aos... Se isto ficar interiorizado, se não houver da nossa parte nenhuma dúvida, porque o problema é esse, não é? É nós hesitarmos tanto quanto os filhos. Então, quando temos o primeiro filho e que estamos ali, oh meu Deus, e o que é que eu faço agora para interiorizar esta regra? Não. Se nós formos firmes e dissermos, não, já te disse que é esta hora, não vamos falar mais do assunto. Isto ainda vai mudar. Não, já te disse. É nestes dias, às tantas horas, podes ir ao computador, ou é nestes dias. De repente há paz, tranquilidade. E nós vemos como as coisas acontecem, não é? Agora, as rotinas são importantes para eles, mas também são importantes que nós respeitemos. É muito injusto eu estar ali a arrumar a cozinha e de repente gritar, António, vem cá depressa, tens de levar o lixo lá fora. E ele diz, mamãe, estou numa partida de Fortnite. Acabou, quero lá saber que estejas, não foi, pega-me imediatamente na porcaria do lixo e vai lá fora. Isto é muito injusto. O que eu posso dizer é assim, ok, então olha, assim que acabar essa partida, são 15 minutos, assim que acabar, faz favor de levar o lixo. Isto é honesto, é sermos decentes com os nossos filhos. Acho que nenhum de nós, como adulto, gosta quando os nossos filhos vêm de repente a puxar-me, agora paras imediatamente, me manda cá depressa. Às vezes temos de o fazer, mas nós não gostamos. Eles também não gostam. Portanto, sejamos concretos. Se queremos que a criança, o jovem, o que for, leve o lixo todos os dias, então faz parte da sua rotina. A esta hora, vais sempre, acabamos a refeição, levas o lixo. Se não o fizeste, foste jogar. Paciência, aí desculpa, mas tu sabias que era para levar. Aí paras, claro, paras e paras mesmo. Não há aqui mais nada a fazer. Paras e é agora mesmo. Porque sabias, não acabaste o teu trabalho, sabias que era parte da tua rotina. Agora, se não for, se for uma coisa
As emergências, que fiquem com as emergências. O teu irmão partiu a cabeça, anda cá depressa, temos de sair, o gato entrou e atirou com tudo pelo ar e de repente está tudo. Ok, isto são emergências. Aí interrompe-se qualquer coisa. O resto, não é? Sejamos pais, não irriteis os vossos filhos, não é? Para que não desanimem. Sejamos também capazes de nos pôr no lugar deles. Respeitar os filhos e o seu lugar. Penso que isto é muito, muito importante, não é? E é engraçado, quando eles crescem um bocadinho, são eles que nos dizem isso, não é? O David veio uma vez ter comigo, mãe, olha, dizes-me que é para eu levar sempre a seguir ao jantar, eu já sei, leve sempre. Agora, não deixes esperar que eu esteja a começar outra coisa qualquer, seja o que for, e depois dizer, eu assim, tens toda a razão, filho, obviamente tens toda a razão, a partir de agora é assim, pronto. As rotinas precisam então, como estamos aqui a ver, de horários, não é? Eu sei que hoje a moda é, não há horários, cada um... Então agora há cada moda nas escolas, projetos, as crianças fazem por projetos e não há campainhas e só me apetecer fazer matemática, só faço matemática. Há algumas escolas modernas, eu sou completamente contra isto, porque eu acho que a campainha existe na tradição católica há 2000 anos, não é? Nos mosteiros, nos conventos, ao toque da campainha, se lerem Santa Teresinha, se lerem a Malúcia, veem como elas eram fiéis. São santas, não é? Não é como nós, como eu, pronto. Vocês, cada um fala por si, obviamente. Elas eram fiéis, assim que tocava o sino no convento para mudar de atividade, paravam o que estavam a fazer e mudavam de atividade. E eu acho que isto é fantástico na escola. Toda a gente vai contra, mas olha, é fantástico. Eu estou a fazer matemática, eu adoro fazer matemática. Ei, que chatice, agora vou ter inglês. Eu detesto inglês. Paciência, ainda bem. Porque nós estamos aqui para quê? Tudo bem, para aprender matemática, inglês ou para aprender o que eu quiser, tudo bem. Mas estamos aqui para ser santos. Para matar o homem velho. Para matar o que há em nós de prazer apenas, de lutar pela nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Portanto, eu acho que os horários fazem muito bem. E quando nós estabelecemos alguns horários com as crianças, quando nós somos capazes de estabelecer alguns horários para as crianças, isto só os vai ajudar. Claro que eu não estou a falar das crianças apenas, está bem? Eu estou a falar de nós, adultos. Porque às vezes temos tudo organizado para as crianças, mas nós somos super desorganizados. E não temos rotinas nenhumas para nós próprios. E fazemos como nos apetece e quando nos apetece. E é de facto, se nós olharmos para um horário para nós próprios, eu acho que é extremamente importante. Se os religiosos, eu estou sempre a comparar com os religiosos, estes que ao longo dos séculos, não é? Estes profissionais da santidade, que somos nós agora chamados a ser. Olhemos como eles fazem. Se eles têm esta capacidade, não é? De estar a fazer uma coisa, tocam o sino, mudam de atividade, nós também temos de fazer. Não podemos estar ali apenas. E quando damos conta, epá, tive meia hora, tive 1 hora, tive 2 horas no Facebook e nem andei por ela. Mas porquê? Não tenho um horário para mim próprio, que eu imponho a mim próprio como adulto. Não é? Como é que eu quero impor aos meus filhos se eu sou completamente desregrado para mim próprio? Primeira rotina, vou-vos falar de algumas rotinas. Primeira rotina que nós temos é a rotina do sono. Atenção que eu estou sempre a falar em termos espirituais, está bem? Não estou a fazer nenhum coaching de vida, de organização, porque eu acho que é que nós temos de olhar para isto, para a nossa vida toda, do ponto de vista espiritual. E a primeira rotina é a do sono. Deus criou o dia e a noite e separou um do outro. E nós às vezes não separamos um do outro. Deus fez no Gênesis, separou um do outro. O sono é uma dádiva de Deus. Uma dádiva enorme de Deus. Reparem que as crianças crescem principalmente quando estão a dormir. Não é? Quando se fala em paternidade e maternidade, a razão número 1 que leva muitos casais a não querer ter mais do que um filho é o sono. É não dormirem, não conseguirem orientar e organizar o sono dos seus filhos. Vamos ver o que é o sono. Reparem, olhem só para esta maravilha. O sono põe fim aos trabalhos do dia, ok? Separa os dias uns dos outros. E por isso deve-nos libertar a nós também dos trabalhos do dia. Deve-nos libertar. Quando não nos liberta, quando nós não olhamos para o sono assim, o que é que acontece? Não adormecemos. Portanto, o sono tem esta maravilha de nos libertar do peso do dia. Basta a cada dia o seu cuidado, diz Jesus. E São Paulo acrescenta, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Engraçado, às vezes há um filho, por exemplo, eles já são crescidos, eu não vou dizer nomes, há um filho, a gente tem uma discussão, as coisas correm mal, vai para a cama, nem fala connosco, está chateado, pronto. Nós vamos dormir, coração pesado.
No dia seguinte eu vou lá acordar, bom dia, dia de escola, abri a janela. Ele acorda e diz, mãe, desculpa lá ontem. Está tudo feito. Outro dia, hoje é um outro dia, é um novo dia. Preocupes mais, não pensamos mais nisto. Já está, o sono limpa-nos. Deus dá-nos o sono para nos falar do perdão, para nos falar da confissão, do recomeçar, voltar a andar. Isto é maravilhoso o que o sono nos ensina. E quando nós não ensinamos uma criança a dormir, nós estamos a perder tudo isto também na sua vida. Reparem que o sono fala de confiar em Deus. Eu só adormeço se eu confiar. Se as crianças que estão na guerra, e eu vi uma reportagem das crianças na guerra, e dizia que um problema grave era não conseguiam adormecer. Estavam sempre com medo. Quando eu fecho os olhos, o que é que acontece? Eu estou vulnerável. Vêm os monstros, não é? Qualquer coisa me pode acontecer. Se estou na guerra, não são os monstros que saem debaixo da cama. Portanto, o sono ensina-nos a confiar. Se eu ensino uma criança a dormir, eu estou a ensiná-la a confiar. Estou a ensiná-la a confiar em Deus. E confio em quem? Diz o Salmo 121, não dorme nem descansa aquele que guarda Israel. Ou seja, eu tenho Deus ali a velar por mim. Deus está sempre acordado, Ele não adormece. Eu posso dizer isso ao meu filho. Tu vais dormir, mas olha que Deus está aqui ao teu lado. Está tão pertinho de ti. Olha, põe assim a mão. Agora respira. Sentiste o bafo? Deus está mais perto de ti do que este bafo. Uau! É verdade. Está sempre aqui acordado ao teu lado. Porquê é que has de ter medo? Ensinar uma criança a dormir é ensiná-la a confiar. O sono do casal é para ser partilhado. Isto é essencial. Hoje há muitas ideologias de educação modernas que dizem que a mãe dorme com a criança. Eu já li isto em muitos sítios, acho um disparate total. Quando ela quer, quando quer, e vejo mães ir para a cama às 7 da noite com o filho a dormir e o marido vai dormir sozinho para o outro lado. Claro que isto depois paga-se muito caro, não é? Portanto, o sono do casal é para partilhar em casal. Nada, nem um filho pode interferir na cama dos pais. Eles vão lá ter connosco, é verdade. Mas não expulsam os pais da cama. Não é? Não expulsam os pais da cama. E claro que é preciso ensinar uma criança a dormir. As pessoas às vezes ficam assim, ele não quer dormir, ele não dorme. Nós ensinamos tudo. Ensinamos a fazer tudo. Mas quando chega ao sono, isso já não se ensina. Claro que se ensina. Ensina-se a dormir como se ensina a fazer tudo o resto, não é? Nossas crianças não são gatinhos, nem cãezinhos que já nascem ensinados, não é? Têm de aprender a fazer tudo. Nós temos de os ensinar a dormir. É mais fácil que seja o pai a ensinar a dormir. A mãe tem aquela ligação hormonal ainda muito forte, não é? Nos primeiros tempos com uma criança, estou a falar 1 ano, 2 anos, tem aquela ligação muito forte, depois da fase do bebê, obviamente, tem aquela ligação emocional muito forte, que não consegue aquela distância. Mas o pai é este guarda de Israel, é esta imagem de Deus. Estou aqui, estou a falar por ti. E é possível ensinar uma criança a dormir sem a deixar a gritar desalmadamente ou sem estar sempre com ela à mama. Portanto, nenhum dos extremos são necessários para que uma criança aprenda a dormir. E, acima de tudo, autoridade, respeito, amor, paciência, ali à volta dela, não é? Outro dia vínhamos no carro e os meninos às vezes vêm a conversar sobre coisas do passado. Eu acho imensa graça. Eu vou ouvir e dizia assim o David. Estavam a falar de dormir por causa da outra casa, quando dormiam os 4 no mesmo quarto, mas depois estavam a falar quando eram pequeninos mesmo. Portanto, ainda não eram os 4 rapazes, não estava o Daniel. E dizia assim o David, eu lembro-me tão bem quando tinha... Estavam a falar de pesadelos. Lembro-me tão bem quando tinha um pesadelo, quando era pequenino. O Dadá ia lá, pegava-me ao colo, embalava-me e fazia shhh. E depois deitava-me. Parecia que estava no céu. Ficava tudo bem. E depois a Lúcia disse, eu também me lembro, sério, o papá também fazia isso comigo. E o António, então não era tão bom, ele às vezes embalava-nos um bocadinho e lá ficávamos. E pronto, na nossa casa sempre foi o Nail, o homem da noite, lá ia ele cuidar dos sonos. Claro que o sono precisa de uma rotina, precisa ser preparado, não é assim, olha, agora vais para a cama porque sim. Não, temos uma rotina, a criança sabe exatamente quando vai para a cama, não é? E seguimos sempre os mesmos passos, como em tudo. Também os adolescentes têm de ter regras claras, não é? Nada de telemóveis na cama, que eu tenho alunos que adormecem nas aulas porque ficam no telemóvel até às 2 ou 3 da manhã. Portanto, ecrãs não entram nos quartos e há algumas regras claras para eles. As crianças pequeninas sabem, obviamente, que têm um horário diferente de dormir das crianças grandes, não é? Eu estou a falar em famílias que hajam muitas crianças
que haja muitas crianças, não é? Claro que uma criança de 3 anos ou uma criança de 15 anos não vão dormir à mesma hora. Portanto, e depois às vezes, eu estou a dizer isto porquê? Porque eu conheço várias famílias mesmo, e conheci, até quando o Francisco e a Clarinha eram pequeninas, em que eles nos perguntavam como é que vocês fazem para deitar os vossos filhos a horas diferentes. Não há problema nenhum, eles já sabem. Os pequeninos vão a esta hora, os mais cresciditos vão meia hora depois, ou uma hora depois, conforme as idades, não é? Disseram, nós não conseguimos deitar a pequenina sem deitar a irmã. E a irmã tinha o quê? Uma diferença de 10 anos para aí. Mas como é que é possível? Coitada, ou é a adolescente que fica sem o seu direito a estar mais tarde, ou é a pequenina que fica sem o seu direito para dormir. Não é? Portanto, a mais velha tinha sempre de ir para a cama mais cedo, ou então era a mais pequenina que ficava até mais tarde. Eram meninas que ficavam até mais tarde acordada. Portanto, é necessário sermos capazes de interiorizar isto. Isto é tão importante para as crianças perceberem. Mas porquê é que ele pode e eu não posso? Porque ele tem uma idade, tu tens outra. Quando tu tiveres a mesma idade também podes. Tranquilo. Ok. Não é? Tranquilo. Não é? Os direitos são iguais para todos. Na mesma idade. Aos 2 anos era numa coisa, agora esta idade é outra. Não é? Vocês vão me dizer, mas os meus filhos são especiais. Nunca adormecem antes da meia-noite. Pronto, eu vou-vos dizer uma coisa. Isto é uma questão cultural. Asseguro-vos que sim. Eu conheço 2 culturas muito bem, que é a irlandesa e a portuguesa, e os vossos filhos que em Portugal não adormecem antes da meia-noite, às 7 da noite estavam deitados na Irlanda. Asseguro-vos. Está bem? Isto é uma questão cultural. Não há nenhuma... Às 7 da noite, as crianças pequeninas, até aos 5, 6 anos, estão deitadas na Irlanda, termina tudo mais cedo. Eu não estou a dizer que devemos deitar os nossos filhos às 7 da noite, está bem? Exatamente, é o que eu estou a dizer, só estou a dizer que é possível. Não estou a comparar, a cultura não se compara. As pessoas chegam a casa às 3 da tarde, é completamente diferente, às 4 da tarde é de noite. Não estou a comparar, só estou a dizer que lá, se as crianças lá, todas estão a dormir àquela hora, todas. Cá em Portugal também podem. Obviamente, à hora que nós dissermos, às 8, ou às 9, ou às 10, ou à hora que nós decidirmos, obviamente, não estou a falar nisso, não é? Mas de facto é uma questão cultural isto do sono. Que não sejam bichos de cabeças, que a gente olhe para o sono com este respeito por esta maravilha que Deus nos dá, não é? Desta rotina magnífica. Outra, a alimentação, não é? Campainhas a marcar o ritmo também para comer. Eu queria falar aqui de algo, porque isto é absolutamente essencial, mas eu vejo cada vez mais. Eu via isto sobretudo na Irlanda, há uns anos atrás. Agora já vejo generalizado em Portugal, portanto é a cultura moderna que se generalizou, que é esta moda dos filhos comerem quando querem, quando apetecem, vão ao frigorífico sem pedir licença, andam com um saquinho de gomas pela escola. A mim faz imensa impressão isto. Nós olhamos para o pecado da gula, achamos que o pecado da gula é aquele, Sebastião come tudo, não é? Sebastião come tudo sem colher, Sebastião é um grande barrigudo, e depois dá pancada na mulher. E nós pensamos, o pecado da gula são aqueles, não é? O pecado da gula está aqui. Está nos nossos filhos que não conseguem controlar o seu apetite. E atenção, minha gente, se nós não controlamos o apetite, não vamos controlar mais nenhum instinto na nossa vida. Portanto, controlemos o apetite. Não vamos andar sempre com um saquinho de gomas, com a pastilha elástica na boca, ou não vamos andar sempre, agora apetece uma bolacha, vou tirar uma bolacha, agora apetece-me, não é? Porque sim, vou abrir o frigorífico porque sim. Não, calma. Abrir o frigorífico é com a autorização da mãe, sempre. Lá em casa ninguém vai ao frigorífico porque sim. Pronto. Portanto, atenção, isto é absolutamente essencial. E nós hoje em dia preocupamos tanto com a alimentação, do ponto de vista espiritual, muito mais importante que o conteúdo, estou a falar de uma base normal, saudável, obviamente, muito mais importante que o conteúdo é este nosso autodomínio, não é? Porque Jesus disse, não é o que entra dentro do homem que o torna impuro, é o que sai dele. E o que sai dele, ou somos capazes de dominar ou não somos. Portanto, o mais importante em termos da alimentação, de um ponto de vista espiritual, é o nosso autodomínio. Controlarmos o nosso apetite. É muito importante. E claro, a refeição familiar, vamos falar disso logo à tarde. Outra rotina, ecrãs. Eu procurei, fiz muita pesquisa na Bíblia, não encontro nada sobre ecrãs. Ecrãs. Não, cães aparece. Cães aparece na Bíblia. Ecrãs. Não aparece. Se vocês encontrarem alguma passagem, depois digam, por favor, mas eu não encontrei uma única passagem sobre ecrãs. Não, a parte de tablet. Então é isso. O Moisés descarregou da nuvem. Olha, aí está, olha, vejo. Pronto. Faltam essa então, pronto. Aí está.
Ora bem, a mesma questão que em relação a tudo o resto, não é? A Bíblia não fala de ecrãs, mas fala deste autodomínio, do autocontrole. Exatamente o mesmo que falamos para a alimentação. Há um tempo para tudo, há um horário para tudo. Estabelecermos com os nossos filhos calmamente, sem fundamentalismos, sem regras demasiado apertadas para eles não se irritem, não é? Com alguma liberdade, estabelecermos os horários que forem necessários. Eu tenho uns filhos que seria uma ofensa estabeleceres um horário de ecrãs, porque de facto só usam o ecrã para coisas tão úteis, tão positivas, para programar um treino de ginástica, para ouvir Quer dizer, se eu lhe fosse tirar os ecrãs, seria ofensivo. Tenho outros que naturalmente tenho de impor horários, porque passam o tempo, é mais desperdício de tempo, não é? Portanto, isto temos de gerir com cada filho, mas horários, regras, claridade, e obviamente uma questão de idades, não é? Por exemplo, o Daniel sabe que não tem idade para ecrãs, portanto não se aproxima do computador. Se os irmãos estão a ver computador, qualquer coisa ele sabe que não se pode aproximar. E não se aproxima. Porque há algumas regras que são assim. Ok, vá lá, tudo bem. Há outras que o teu mundo acaba. E eles sabem o que é que são regras realmente importantes e o que é que são regras mais ligeiras. Pronto, vá lá. Há outras que nem pensar, filho, não voltas a obedecer neste ponto. Isto é absolutamente essencial. Não é? Quando eu digo o teu mundo acaba, não estou a falar em dar nenhuma forma de castigo. Eles sabem perfeitamente que há sítios, limites, que não podem ultrapassar. Na escola dos nossos filhos, esta ano ideia, veio um e-mail do diretor, antes de começar a escola, 2 dias antes, a dizer, a escola, os telemóveis estão proibidos na escola. Eu recebi o e-mail, aí ao meio-dia, aí pelas 2 da tarde, já havia uma agitação na net, não é? Dos grupos de Instagram, todos os miúdos, vamos fazer isto, e vamos fazer aquilo, e vamos lutar, aquilo já estava em polvorosa. Começou o ano escolar. Algum problema? Tudo tranquilo. Os grupos e as agitações, tudo tranquilo. Os miúdos a brincar no recreio. Uau, os miúdos lembram-se como é que se brinca, lembram-se. É verdade. Está tudo tranquilo. Ninguém reivindica telemóveis, ninguém sai da escola para ver o telemóvel como diziam que ia acontecer. Tudo tranquilo. Nós ficamos tão aflitos, às vezes, e as coisas são tão tranquilas quando de facto elas acontecem. Volto a dizer que, claro, o primeiro modelo dos nossos filhos somos nós. E é muito giro, eu vejo muita gente a dizer aos filhos, não há ecrãs nenhuns, não há telemóveis, nem computadores, nem televisão, mas os pais estão sempre ao telemóvel, ou à televisão, ou ao computador. E de facto há aqui uma certa inconsistência que nós temos de ter cuidado, porque eles imitam-nos, eles olham para nós. Até eu não posso estar ao telemóvel, a minha mãe não faz outra vida do que estar de auricular no ouvido. Portanto, temos de ter muito cuidado com isto, seja o que for. Temos de ter o nosso autodomínio se queremos que os nossos filhos o tenham. E estou a chegar aqui ao fim deste primeiro começo, desta primeira parte, depois à tarde continuamos, e a outra rotina importantíssima de instituirmos. A nossa casa é uma rotina de oração. Aqui outra questão, ainda outro dia ouvi alguém a falar-me, a dizer, não, nós lá em casa nós rezamos o terço, o meu marido e eu rezamos o terço, mas quando chega, mas os filhos não, eles rezam se quiserem, se não quiserem nós não vamos obrigar. Não se aflijam, vocês não vão obrigar os vossos filhos a ter uma relação com Deus. Ai de vocês, não conseguem. Mas podem obrigá-los como obrigam a fazer tudo o resto. Vens comer à 1 da tarde, tens de sentar à mesa àquela hora, quando eu chamo tens de comer. Tens de rezar às 8 da noite, é o que a gente faz em família. Ou seja, vamos tratar a oração com a mesma forma como tratamos qualquer outra rotina. Não vamos ficar em pezinhos de lã porque se trata da oração, não. Pois ele mais tarde faz o que entender, mas enquanto está aqui nesta casa, olha, agora na nossa família é a hora de rezar. Não é? A criança cresce com isto, nunca vai sequer resmungar. As crianças têm de adquirir isto mais tarde, é uma questão de autoridade, como qualquer outro aspecto da nossa vida. E por fim, o último ponto, mas absolutamente essencial, brincar. Muito espaço neste nosso início do ano para a brincadeira. Vamos começar a tarde a falar sobre este tema da brincadeira. Não nos esquecermos do nosso horário de darmos um tempo para os nossos filhos brincarem, e já vamos ver como isto é espiritual, mas vou deixar este tema para começarmos exatamente o ensinamento da tarde, ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.